Bom, continuamos aqui examinando as disposições do regulamento sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. O artigo 57 diz que a aposentadoria por tempo de contribuição é calculada, tá, da seguinte forma: se faz média dos 80%, né, maiores salários de contribuição, vezes o fator. Assim eu obtive o salário de benefício, né? E esse salário de benefício depois eu vou aplicar 100% para chegar na renda mensal do benefício, ok? Então, basicamente é esse o cálculo. A data de início da aposentadoria é fixada conforme disposto para a aposentadoria por idade. O segurado tem que requerer, recebe a partir da data da entrada do requerimento. Se for naquele caso de desligamento do emprego, até 90 dias requerido, o benefício retroage. A partir do 91º dia em diante, é a partir da data da entrada do requerimento. Bom, o que é tempo de contribuição? O tempo de contribuição, ele é contado de data a data. Certo? Então, aqui vai ser desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social. Então, é diferente da carência. Carência conta a partir do primeiro dia do mês da competência. Então, se alguém se inscreve no regime geral no dia 28 de abril, esse indivíduo paga alguns dias de abril, maio, junho, julho, 4 meses, eu vou ter 4 contribuições para a carência. Só que tempo de contribuição ele vai ter 3 meses, tá? E 3 dias. Então, 28 de abril, aí paga, né? Mês de maio, contribuição, porque ele trabalhou maio inteiro, junho e julho. Então, ele tem 4 contribuições para a carência. Mas como tempo de contribuição, tem que contar de data a data. Então, ele, na verdade, vai até ter esses 3 meses. Mas aqui, eu não posso contar o mês de abril todo. Só vou contar 3 dias de tempo de contribuição. É por isso que ele está dizendo. Considera-se tempo de contribuição o tempo contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social. Agora, muito importante, desse tempo de contribuição contado de data a data, nós vamos descontar os períodos legalmente estabelecidos, como de suspensão de contrato de trabalho, uma licença sem vencimento, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade. Então, vamos só fazer aqui uma ressalva. O indivíduo está trabalhando, pede uma licença sem vencimento, passa 2 anos de licença sem vencimento. Esse período é um período de suspensão do contrato de trabalho. Agora, o indivíduo ele sai de férias, continua, inclusive, recebendo a sua remuneração, depois volta para a empresa, tá? Isso aí é uma interrupção de contrato de trabalho. Pergunta é, os períodos de interrupção de contrato de trabalho, como é o caso das férias, eu vou descontar da contagem do tempo de contribuição? Não. Quando se trata de períodos de contrato de trabalho, eu desconto o período de suspensão do contrato de trabalho. Mas eu não desconto os períodos de interrupção do contrato de trabalho. Mas está dizendo aí para descontar os períodos de interrupção do exercício. Sim, é a interrupção do exercício de uma atividade. Desculpa. Interrupção de contrato de trabalho, a gente conta. Mas interrupção de exercício de uma atividade, a gente não conta. Tá? É diferente uma coisa da outra. Interrupção do contrato de trabalho tem toda uma doutrina, tem toda uma regulamentação na legislação trabalhista. E interrupção de contrato de trabalho conta como tempo de
contribuição. Mas interrupção do exercício de atividade de quem não tem contrato, essa interrupção do exercício de atividade de quem não tem contrato de trabalho não conta. Assim como não conta o período de desligamento da atividade. Ok? Então, vamos lá. Quando um contribuinte individual, olha só, comprovar a interrupção, o contribuinte individual tem contrato de trabalho? Não, só o empregado que tem, não é verdade? Então, o contribuinte individual, ele não tem interrupção de contrato de trabalho a ser considerada. Agora, um contribuinte individual tem interrupção do exercício da sua atividade. Então, cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção ou o encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser considerado indébito no período sem contribuição. Então, vamos dizer que eu tenho um indivíduo, que ele é contribuinte individual, ele contribui durante 10 anos, tá? E daí ele para que, de repente, o sistema não tem mais registro de contribuições dele. E depois mais 2 anos, certo? Muito bem. Olha só. Esse indivíduo era um contribuinte individual por conta própria, ele tinha 10 anos contribuindo, parou, depois voltou a contribuir. Se ele não for na Previdência para fazer um encerramento aí da inscrição dele, tá? No sentido de fazer uma espécie de trancamento da inscrição, esse período aqui sem contribuição, não tem a menor dúvida aí para responder essa interrogação. Para a Previdência ele está em débito. Porque se tratar de uma pessoa que parou de trabalhar e, portanto, de contribuir, e essa pessoa não avisou o INSS, para o INSS, o fato de não estarem entrando contribuições todo mês para essa pessoa como individual, vai fazer com que se entenda que ele é um contribuinte individual em débito, tá? A não ser que ele comprove que interrompeu o exercício de sua atividade, ok? Vamos dizer que essa pessoa fosse um contribuinte individual também, mas dessa vez ele é um sócio de uma empresa. Então ele tem 10 anos de contribuição e de repente ele para. E bem aqui ele vem pedir um benefício, bem aqui. Ora, esse período aqui, que não tem contribuição, nós vamos entender também que é um período de débito, tá? Aí ele diz assim, não, absolutamente. Esse período que você está dizendo que eu estou em débito, aí sem contribuição, aí nessa linha pontilhada, eu estava sem trabalhar e sem contribuir. Como que o senhor estava sem trabalhar e sem contribuir? O senhor não veio aqui, não prestou conta disso, a sua empresa continua aberta, né? Continua lá funcionando. Então, ele vai ter que dizer o seguinte, não, a minha empresa não está funcionando. É porque, na verdade, a gente não entregou uma GFIP sem movimento, ela encerrou as atividades, eu tenho um distrato, eu tenho provas de que ela encerrou a atividade, e ela encerrou a atividade, e eu também encerrei a atividade como sócio dessa empresa. Então, ele vai ter que comprovar isso, tá certo? Então, cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção da sua atividade ou o encerramento dessa atividade pela qual ele vinha contribuindo sob pena de ser considerado indébito no período sem contribuição. A comprovação da interrupção ou encerramento da atividade do contribuinte individual vai ser feita no caso daqueles que exercem atividade por conta própria ou prestam serviço eventual a uma ou mais empresa, né? Mediante declaração, ainda que extemporânea. Então, vamos dizer que esse indivíduo aqui fosse um contribuinte aqui, tá? Fosse um contribuinte individual por conta própria. Aí ele chega lá no INSS e diz, olha, o senhor está em débito. Faz aqui, né? 1 ano, 18 meses que o senhor não contribui. O senhor tem um débito de 18 meses. O senhor veio agora pedir seu benefício, a gente não pode conceder o benefício, a não ser que o senhor regularize esse débito. Aí ele vai dizer, não, eu não estou em débito, eu tinha parado de trabalhar e de contribuir, tá? Inclusive, 18 meses para ele só com 10 anos, ele até perdeu a qualidade segurada aqui, né? Eu vou diminuir aqui esses meses, só um pouquinho. A não ser que ele provasse o desemprego, quem só tem 10 anos, né? Então, vamos aqui. Eu vou botar 12 meses mesmo, tá? Então, o senhor está em débito aqui por 12 meses, o senhor veio pedir seu benefício, vai ter que regularizar esses 12 meses. Muito bem.
Aí eles, não, eu não estou em débito esses 12 meses, não. É que bem aqui, quando realmente eu parei de contribuir, foi porque eu parei de trabalhar, não tem débito, não. Prove que o senhor parou de trabalhar. Mas eu não trabalhei, como é que eu provo que eu não trabalhei? Se eu tivesse trabalhado, eu trazia um recibo, eu trazia, né, uma declaração de imposto de renda, mas eu não trabalhei. Como é que eu provo? Ele vai assinar uma declaração firmada sob as penas da lei, ainda que extemporaneamente, ainda que depois, né, do momento que ele deveria ter vindo para dizer que ia parar de trabalhar e encerrar a inscrição dele, ele vai assinar essa declaração sob as penas da lei, dizendo que não trabalhou. E os demais? Aquele, por exemplo, que é sócio de uma empresa, que é diretor não empregado de uma empresa. Aí, gente, esse que tem vínculo com a empresa, se ele é contribuinte individual, porque ele é um sócio de uma empresa, que ele é um empresário individual, ele vai ter que provar, como tudo da atividade dele é visceralmente ligado à existência da empresa, ele vai ter que provar que ou ele se retirou da empresa através de um aditivo, ou essa empresa fechou suas portas ou teve sua atividade paralisada. Então, quando é um contribuinte individual que tem vínculo com a empresa, ele vai ter que comprovar a interrupção ou encerramento da sua atividade como contribuinte individual, apresentando distrato social, alteração contratual ou documento equivalente emitida por junta comercial, Secretaria Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, ou por outros órgãos oficiais ou outra forma admitida pelo INSS que demonstre que ele interrompeu as atividades porque a empresa paralisou as atividades, que ele, né, encerrou as atividades porque a empresa fechou as portas, isso formalmente ele vai demonstrar, tá? Ou ele saiu daquela empresa, a empresa ainda existe, mas ele, né, teve uma alteração contratual do contrato lá social e nesse aditivo fica provado que ele saiu da empresa. Aí sim ele pode dizer que interrompeu ou encerrou as suas atividades. Muito bem. Aí vem toda aquela lista de períodos que são contados como tempo de contribuição, só que vem uma lista mais extensa do que a gente viu na Lei 8.213, tá? Então, até que lei específica discipline a matéria, tá? Até que lei específica discipline a matéria, dizendo que é tempo de contribuição mesmo, tá? A partir dessa lei, você pode ter mudança na forma como se trata, né? Essas inclusões de tempo de serviço, tempo de benefício, mas não tem lei por enquanto. Então, até que lei específica trate dessa contagem do tempo de contribuição, são contados como tempo de contribuição, entre outros, tá? Período de atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social Urbana e Rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso 17. O que se tem aqui? Aqui parece estranho, poxa vida, vai se contar a atividade de uma pessoa antes de se criar a Previdência Social? Tá? Isso é muito antigo. Sim, é muito antigo, mas vamos só examinar a tese aqui. É o seguinte, existia uma pessoa que exercia atividade remunerada, num período em que não existia obrigatoriedade de contribuir, que essa atividade não determinava filiação à Previdência, porque a Previdência ou ela não tinha sido criada, ou ela só abrangia determinadas categorias, e aquele indivíduo exercia uma atividade tendo em vista uma situação que não tinha vinculação com quaisquer de institutos então existentes. Enfim, a pessoa trabalhava, mas não tinha previsão legal de proteção previdenciária para aquele grupo de trabalhadores. Não tinha previdência ainda para eles. Então, depois, né, você sabe que se cria a Previdência e a Previdência vai tendo cada vez mais esculpida aquela lógica de que trabalhou, filiou, não tem querer. Então, a Previdência Social, ela é instituída primeiro, né, para urbanos, depois para rurais, e vai aumentando o âmbito, né, protetivo. O que acontece? Quem exerceu atividade remunerada num período em que ainda não existia proteção previdenciária, essa pessoa pode comprovar essa atividade, então, exercida, e, mediante o pagamento, a indenização de contribuições relativas ao período, contar todo esse tempo para compor o seu tempo de contribuição. Aí você vai dizer, puxa vida, mas isso aqui é antes da Lei Eloy Chaves, isso é antes dos institutos,
é antes da Lei Orgânica da Previdência, não interessa. Fato é que ele está dizendo aqui que quem exerceu atividade remunerada num momento em que não existia previdência social protegendo aqueles que exerceram essa atividade, terão direito a comprovar essa atividade e indenizar a previdência social para todo esse período para poder contar o tempo. Bom, também se conta para tempo de contribuição o período de contribuição efetuada por segurado depois que ele deixou de exercer atividade remunerada. Então, ele deixa de exercer atividade remunerada e segue contribuindo. Essas contribuições serão contadas. Então, ele estava contribuindo ainda como individual sem ser individual. O que eu faço? Eu conto aquelas contribuições, só que eu vou convalidar aquilo tudo para a condição de segurado facultativo, que a partir de um dado momento ele não era mais segurado na categoria de individual. Vamos lá. Eu também conto para compor o tempo de contribuição, e nós já sabemos disso, o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Aqui não seriam determinados por acidente de trabalho, seriam, né, os benefícios da espécie previdenciária, entre períodos de atividade. Então, trabalhou, aposentou por invalidez, recuperou a capacidade laboral, voltou a trabalhar. Esse período de aposentadoria por invalidez intercalado entre períodos de atividade vai ser considerado para tempo de contribuição. Temos ainda tempo de serviço militar. Então, já sabemos que ele conta e apenas aqui virão mais explicações. Tempo de serviço militar, a não ser que já tenha sido contado para uma inatividade remunerada das Forças Armadas ou auxiliares, ou para uma aposentadoria no âmbito do serviço público. Então, se esse tempo de serviço militar ele não foi contado para nenhuma aposentadoria em outro regime, ele vai ser trazido para o regime geral para compor os 30 a 35 anos daquele indivíduo que hoje é segurado do regime geral e naquele momento anterior prestou serviço militar. Então, esse tempo de serviço militar, tá? Ainda que anterior, se ele não foi contado para nenhum outro regime, ainda que anterior à afiliação ao regime geral desse indivíduo, vai ser contado, seja serviço militar obrigatório ou voluntário, ou seja um serviço militar alternativo, que é aquele atribuído pelas Forças Armadas àquelas pessoas que após alistamento alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter militar, tá bom? Então, período de serviço militar obrigatório ou voluntário, alternativo por conta do imperativo de consciência, todos eles contam como tempo de contribuição, mesmo que sejam períodos anteriores à filiação do indivíduo ao regime geral, e desde que não contados para aposentadoria em outro regime. Também conta, e a gente já sabe disso, aos poucos a gente acaba se acostumando, o período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade. Se eu fosse classificar dentro daquela nossa continha, que tempo de contribuição TC igual a TC mais TS, isso aqui é claramente tempo de contribuição, porque essa segurada que recebe salário maternidade, ela contribui sobre o valor do benefício. Ora, o período de contribuição efetuado por segurado facultativo, com certeza vai contar para compor os 30 a 35 anos. Aqui é aquele que eu chamo de TNS, lembram? Tempo de não serviço. Aqui é o período, olha o que eu estou contando para compor o tempo de contribuição, um período de afastamento da atividade do segurado anistiado, que em virtude de motivação exclusivamente política, ele foi atingido por atos de exceção, institucional ou complementar, ou abrangido pelo Decreto Legislativo 18, Decreto-Lei 864, ou que, em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, tenha sido demitido ou compelido ao afastamento de atividade remunerada no período de 18 de setembro de 46, tá? Até 5 de outubro de 88. Então, essa pessoa que fora cassada e depois foi anistiada, tá? Tendo em vista todos esses atos institucionais, esses, né, diplomas aí, ou até situações de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, essa pessoa foi afastada de sua atividade remunerada,
perdeu os direitos políticos, não podia trabalhar, esse período de afastamento será contado para compor o tempo de contribuição. Também se conta, para compor o tempo de contribuição de 30 a 35 anos, para, né, a mulher e para o homem, o tempo de serviço público. Tá? Tempo de serviço público federal, mas também estadual, Distrito Federal ou municipal, inclusive serviço prestado à autarquia, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. E esse tempo tem que ser regularmente certificado na forma da Lei 3.841, de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para o qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975. Então, de 60, Lei 3.841, até 75, tá? Você tem contagem de tempo de serviço prestado, seja na administração direta, em qualquer esfera, seja serviço prestado à autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública, desde que esse tempo tenha sido objeto de uma certidão de tempo de serviço emitida até, né, 75 aí pela entidade onde o serviço foi prestado, tá? Na verdade, desde que a certidão tenha sido requerida na entidade, não emitida, requerida na entidade para o qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 75. O que muda a partir daí? Tempo de serviço não conta mais? Se não, né, requereu a certidão, né, aqui até 30 de setembro de 75, claro que conta. Só que a partir daí você passa a ter a exigência para contar tempo de serviço vindo, né, de outro regime, da contagem recíproca entre os regimes. Tá? A mudança é essa, mas durante um tempo ainda vai se contar tempo de serviço público e depois vai ter uma mudança que vai determinar a contagem de tempo de contribuição trazido de outros regimes de previdência. Então, inicialmente você contava tempo de serviço, tá, dessas origens, incondicionalmente, ainda que não houvesse previsão de contagem recíproca. Depois só se conta tempo de serviço, se instituída, né, na verdade foi instituída por lei a contagem recíproca, e o INSS só vai contar tempo de serviço vindo, né, de outros regimes, se o outro regime também aceitar contar tempo de serviço do INSS. Isso é a contagem recíproca do tempo. E mais adiante, o que acontece? Passa-se a contar tempo de contribuição, sai de um regime para o outro, é uma certidão de tempo de contribuição, desde que tenha respeito a essa regra da contagem recíproca, ela é mantida até essa data, até hoje, e tem que haver a compensação financeira entre os regimes. Muito bem. Também se conta, e a gente já sabe disso, o período em que o segurado recebeu benefício por incapacidade por acidente do trabalho, seja esse período intercalado ou não entre períodos de atividade. Conta-se como tempo de contribuição fosse o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 91, ou seja, até outubro de 91. O que acontece em novembro de 91 para haver uma demarcação? É quando se iniciam os efeitos do primeiro regulamento da Previdência Social. No início de dezembro de 91, saem os decretos 356 e 357 para regulamentar as duas leis orgânicas. Então, algumas disposições desse regulamento que saem em dezembro de 91 retroagem a novembro. Então, se consideram várias situações como já regulamentadas a partir de 1º de novembro de 91. Então, tempo de atividade rural até outubro, portanto, anterior a novembro de 91, esse período pode ser contado para compor o tempo de contribuição. Embora o tempo de atividade rural, tá, anterior a novembro de 91, não possa ser contado como carência. É contado como tempo de contribuição fosse, mas não é considerado para efeito das 180 contribuições de carência. Vamos lá. Também se considera como tempo de contribuição o tempo de exercício de mandato classista.
Quando você vê essa primeira parte, você diz, então a pessoa que foi magistrado classista, junto a órgão de deliberação coletiva, conta como tempo de serviço. Integra aquela lista dos períodos considerados ainda, né, como TS, mas compondo o tempo de contribuição. Não, viu, gente? Aqui, desde que tenha havido contribuição. Então, o período em que a pessoa, exerceu o mandato classista será contado, mas desde que tenha contribuição. Então, isso aqui, gente, é nada mais, nada menos do que TC. Tempo de contribuição mesmo. Não é um tempo de serviço considerado como tempo de contribuição. É tempo de contribuição mesmo, porque o período que a pessoa foi, né, representante classista, exige contribuição para ser contado. Também aqui, de novo, tá vendo? Voltou o tempo de serviço público, mas aqui, para quem não conseguiu requerer a certidão até aquela data limite, 1975, o tempo de serviço público prestado à administração federal direta e também as autarquias federais, bem como as autarquias estaduais, do Distrito Federal e Municipal, na verdade, a administração federal direta e autarquias federais, bem como administrações diretas estaduais, municipais, Distrito Federal e as suas autarquias. Também vai ser contado, não se para de contar tempo de serviço público, desde que emitida a certidão lá do órgão de origem, mas aí, a partir da data da contagem recíproca instituída, é preciso que o regime, que na época nem era regime geral, mas vamos dizer que fosse hoje, regime geral e regime próprio. O regime geral recebe uma certidão para contar tempo da pessoa na época que ela contribuía para o regime próprio. Isso daqui vai ser aceito? Vai, desde que o regime geral se emitiu uma certidão, o regime próprio também conte o tempo de atividade, né, no âmbito do regime geral. Tem que haver a contagem recíproca. O regime geral do INSS não vai aceitar mais só o tempo, certificado lá do órgão de origem. Tem que haver reciprocidade da contagem entre os dois regimes. Então, se continua a contar durante um período tempo de serviço público, mas desde que assegurada a contagem recíproca. Vamos lá. Se conta período de licença remunerada, mas tem que ter a contribuição. Também se conta o período em que o segurado esteve em disponibilidade remunerada, mas desde que tenha havido contribuições. Vamos lá. O tempo aqui, gente, já é diferente. Aqui eu vou contar o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que seja um período não remunerado pelos cofres públicos e que essa atividade, na época, não tivesse vinculada a nenhum regime próprio de previdência. Então, a pessoa ficou à disposição do tribunal do júri, Então, ela tem um período que ela prestou serviço à Justiça do Estado e esse período, esse tempo de serviço será contado como tempo de contribuição ok? Então, tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha, remuneração dos cofres públicos, desde que não tenha sido, um período de atividade onde o indivíduo era protegido por regime próprio, esse tempo de serviço, e aí é tempo de serviço mesmo, eu não estou exigindo contribuições, vai ser contado para compor o tempo de contribuição de 35 ou 30 anos no âmbito do regime geral. Também se conta como tempo de contribuição o tempo de atividade patronal ou autônoma exercida anteriormente à vigência da Lei 3.807 de 60. Essa aí é a primeira LOPS, a primeira Lei Orgânica da Previdência. Então, se a pessoa exercia atividade por conta própria, era autônomo, antes dessa lei, ela não era obrigada a contribuir nessa época, não havia filiação obrigatória de quem exercia atividade por conta própria. Com essa lei, passa a ser obrigatória a filiação à Previdência Social daqueles que exerçam atividade por conta própria. Então, antes, o autônomo não era segurado obrigatório. Depois da lei, essa atividade passou a exigir filiação obrigatória. Então, quem já era autônomo antes do advento dessa lei e não pagava porque não tinha obrigação de fazê-lo,
A partir do momento que essa atividade determinou filiação obrigatória, ele pode chegar no INSS e comprovar, olha, eu fui autônomo no ano de 58, 59, tá? E um pedaço do ano de 60. E eu não paguei porque eu não era obrigado. Agora, com essa nova lei aí de 1960, né? Isso era lá atrás, no tempo antigo. Com essa nova lei aí, eu passei a ser obrigatório. Então, eu estou aqui provando que eu trabalhei como autônomo no ano de 58, ano de 59 e um pedacinho do ano de 60. E eu quero indenizar as contribuições para contar esse período. Pode ser feito? Pode ser feito. Desde que haja a indenização do período anterior, onde a filiação não era obrigatória, tá? Então, aqui também se conta o período de atividade na condição de empregador rural, tá? Empregador rural, desde que ele comprove que recolheu as contribuições. Então, aqui seria um caso de tempo de contribuição. Ah, eu fui empregador rural. Pois não, se eu tenho as contribuições para o período, aí se conta, tá? Basicamente é isso. E se ele trabalhou como empregador rural, prova que trabalhou, mas não fez as contribuições, ele vai ter que pagar essas contribuições relativas a esse período para poder contar. O período de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei 8.745 de 93. Então, vejam vocês o seguinte, as nossas embaixadas, missões diplomáticas, repartições consulares lá no exterior, têm a prerrogativa de contratar auxiliares locais de nacionalidade brasileira ou de nacionalidade estrangeira. Então, vamos dizer que seja aqui o caso que nos interessa, um auxiliar local de nacionalidade brasileira. É um brasileiro que vive nesse país estrangeiro e a nossa embaixada lá fora entendeu que deva contratar esse indivíduo para uma dada função na embaixada. Então, ele passa a ser um auxiliar local de nacionalidade brasileira. Esse indivíduo teve a sua situação regularizada no ano de 1993. Mas acontece o seguinte, que ele já podia ser auxiliar local antes dessa data. Então, se ele era auxiliar local antes de 1º de janeiro de 94, tá? Ele vai poder regularizar a sua situação, recolhendo as contribuições desse período anterior e contar esse tempo para compor o tempo total de contribuição, tá? Eles passaram a ser segurados a partir de 94 do regime geral, quando fossem proibidos de se filiar à Previdência do país estrangeiro onde eles vivem. Então, se esse indivíduo é auxiliar local e proibido de se filiar à Previdência do país onde ele vive, ele passa a ser segurado do regime geral na categoria de empregado. Isso foi regularizado a partir de 94, mas se permitiu que ele, já sendo auxiliar local há mais tempo, pagasse as contribuições relativas a esse período anterior, tá? E contasse esse período indenizado de contribuições tanto como tempo de contribuição quanto como carência. É um caso excepcional, onde se tem pagamento de contribuições atrasadas e ainda assim se conta como carência, tá? Até porque o enquadramento dele, quando ele vem para o regime geral, é de empregado. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Tempo de exercício de mandato eletivo em qualquer esfera, desde que tenha havido contribuição. E eu diria para vocês que isso daqui ficou dispensável, tá? Então, o exercente de mandato eletivo, ele tendo feito as contribuições ou querendo indenizar período anterior à época de filiação obrigatória, ele poderá fazê-lo, tá? Então, ele conta o tempo de exercício de mandato eletivo, desde que ele não tenha contado esse tempo para aposentadoria em outro regime, e desde que tenha havido contribuição, tá? Então, aqui é uma espécie de TC. Quem foi exercente de mandato eletivo em período que não exigia filiação obrigatória, tem que pagar as contribuições para poder contar esse período. Também se conta o tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, admitindo-se a conversão de tempo especial em comum. Tá? Comum e especial não pode, mas a pessoa pode converter tempo especial em comum. Bom, e aqui nós temos o tempo de contribuição do servidor público. Aqui já não está se falando em tempo de serviço público.
Aqui passa-se a falar em tempo de contribuição. Então, aquela lei, lembram que eu não tinha lembrado o que ela tinha de disposições, aparece aqui. Aquilo que eu falei, eu acho que aqui é um empregador rural, não sei, vamos olhar lá na frente. Aquela lei 8.162 é uma lei que trata da situação do servidor público e como é que vai se fazer a contagem. Então, o tempo de contribuição efetuado pelo servidor público, tendo em vista a instituição da contagem recíproca e da indispensável compensação financeira entre os regimes, pode ser contado no âmbito do regime geral. Então, ele foi servidor público e passa depois a ser segurado do regime geral. Ele era amparado por regime próprio, agora é amparado pelo regime geral. Ele vai trazer uma certidão de tempo de contribuição lá do regime dele e apresentar isso junto ao regime geral para averbar esse tempo. Nos próximos parágrafos, temos aqui ainda outra situação. Tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente a período de aprendizado profissional, realizado em escola técnica, desde que se comprove remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício. Então, não basta ele ser aluno, ele tem que ser um aluno-aprendiz, aprendendo o ofício dele, está em situação de aprendizado em escola técnica e ele tinha a garantia de uma remuneração nesse período. Então, ele vai conseguir contar esse tempo para compor o tempo de contribuição. Os próximos parágrafos que vem aqui, tá? Eu vou deixar para a nossa próxima aula. A gente ainda tem muita coisa para ver de aposentadoria por tempo de contribuição. Até lá!